Vamos encerrar uma série que nós estamos fazendo sobre oração hoje. E hoje nós estamos falando sobre a oração, o poder de Deus que move a igreja. O poder de Deus que move a igreja. Apenas um versículo, porque nós vamos estar falando em vários versículos no livro de Atos. Atos capítulo 4, verso 31. Abra sua Bíblia aí. Atos 4, o verso de número 31. Assim está registrado na palavra do Senhor, o nosso Deus. A igreja, no texto aqui, a respeito dessa perícope, dá o nome de a igreja em oração. E o versículo 31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam unidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Vou ler de novo. Tendo eles orado, eles estavam reunidos, irmãos, reunidos em oração. Tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Aqui a oração trouxe, o sobrenatural para o lugar onde eles estavam reunidos. E eles ficaram cheios do Espírito. E aí então eles proclamavam a palavra do Senhor nosso Deus. A oração, amados irmãos, é o poder de Deus que move a igreja em todos os tempos, tempos bons e tempos de perseguição, tempos difíceis. A oração é o poder de Deus que move a igreja e que move o mundo todo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, o qual nós oramos, Ele é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. É a sua vontade que prevalece para sempre, porque dele é o reino, como nós cantamos, o louvor, a honra e a glória. Mas nós temos o inimigo que persegue a igreja desde o seu nascimento, e não é diferente nos nossos dias. Satanás não quer que o crente ore, o Satanás não quer que a igreja ore, não quer que a igreja dobre o seu joelho, não quer que a igreja clame, não quer que a igreja busque. Ele quer uma igreja fragilizada, ele quer uma igreja fraca. Por isso, muitas vezes, as dificuldades que nós temos para orar. Nós precisamos dedicar mais à oração, amados irmãos. Vamos dedicar mais tempo diante do Senhor nosso Deus. E precisa ser não aquela oração que nós fazemos por desencargo de consciência, ou simplesmente por fazer, ou simplesmente com os lábios, Jeremias nos diz lá em 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Buscar-me-eis e achareis quando me buscardes de todo o coração. Então precisa ser de todo o nosso coração. Mas nós temos dificuldade para orar. Confesso, irmãos, que eu também tenho dificuldade para orar, para nos prostrar realmente, para acionar o Espírito Santo de Deus na nossa vida e para colocar a carne debaixo da ação do Espírito Santo de Deus. Depois que a superação acontece, amados irmãos, depois que nós nos envolvemos com o Espírito Santo, aí nós queremos ficar mais tempo, Aí parece que podemos ficar a noite inteira, podemos ficar o tempo que for, mas aí o Espírito Santo de Deus já inundou o nosso coração, a nossa mente, e nós estamos em comunhão plena com o Pai. Então nós queremos orar mais e mais. E nós observamos isso quando nós nos colocamos na brecha da intercessão e oramos por um período de tempo e sentimos que queremos orar mais, sentimos que queremos cultuar mais, porque nós deixamos que o Espírito Santo de Deus envolva, e assim a nossa carne se cala. Nós preferimos cantar, preferimos ler a Bíblia, debater sobre temas bíblicos, Essas coisas são importantes e têm o seu valor, mas nada, amados irmãos, substitui a oração, que é o poder de Deus na vida da igreja. Nós vamos olhar para o Antigo Testamento e vamos encontrar no Antigo Testamento homens que serviram ao Senhor, mulheres que serviram ao Senhor, e todos eles eram pessoas de oração. Abraão, tão próximo que ele que era de Deus, ele foi chamado de amigo de Deus. Olha que coisa maravilhosa, ele foi reconhecido como amigo de Deus. Por quê? Porque ele conversava muito com Deus, ele tinha uma certa intimidade com o Senhor, ele tinha Deus assim como se fosse um companheiro do dia a dia, Tinha assim, o Abraão, como o Humbertão tem os meninos ali que estão sempre ao lado dele, eles estão cutucando aqui, estão cutucando ali, estão sempre juntos, com você lá na sua família. Como aquele amigo que você tem chegado, que você fala assim: ô fulano, vem cá, eu estou precisando conversar com você. Ô, estou precisando chorar agora, chega aí que eu estou precisando de derramar umas lágrimas aqui. Vem aqui que eu estou passando mal, Você chama esse amigo seu. Abraão tinha Deus como seu amigo, ele era amigo de Deus. Moisés foi separado desde o ventre da sua mãe, foi
homem de oração. Ana chegou diante do Senhor nosso Deus, se derramou diante de Deus, ao ponto de o sacerdote ele olhar para ela e falar: bom, mulher, para de beber, você está bebendo muito, né? Mas não era oração. Mas ninguém entendia o que ela conversava com Deus e como ela falava com Deus. Neemias foi um homem de oração, Daniel foi um homem de oração, todos os servos do Senhor nosso Deus, né? Homens e mulheres, todos são e foram homens de oração. No Novo Testamento nós encontramos muitos exemplos, mas o maior deles é Jesus, porque Jesus tinha uma vida de oração. Jesus ia orar à noite no monte, e ele passava a noite toda orando. Então, se você for orar um dia no monte, eu não sei se você já foi, mas nós vamos já propor um desafio aqui. Um dia nós vamos fazer uma vigília lá no monte, ou lá no meio do mato. Não sei quantos vão topar, tem uns que tem medo, né? Ô pastor, tem cobra lá? Ô pastor, tem bicho lá? Tem, pode ter certeza que tem. Mas Jesus gostava de orar no monte, não? Outro dia, não sei qual irmã comentou comigo que estava orando no monte, de repente a pessoa dormiu e desceu rolando o monte abaixo. Mas não pode dormir, tem que passar a noite toda orando, né? Sem dormir, né? E Jesus orava e ensinou os seus discípulos a orarem também, né? No tradicional, o Lutero orava 3 horas por dia. Mas ele vivia para isso mesmo, né? Ele tem que orar mesmo, né? Não, isso não é ter tempo. Orar não é ter tempo. Orar é gostar de ter intimidade com o Senhor e buscar ao Senhor e dedicar tempo ao Senhor nosso Deus. É querer fazer isso, não é por dever. Quem ora por dever não está servindo para nada a sua oração, né? Porque você está cumprindo o dever. Não, o Senhor quer que você ore com gratidão, com amor, com dedicação, não? Amados, a palavra no grego orar é proselre, no grego. Ele aparece 37 vezes no Novo Testamento. E a palavra orar, proselromai, né? E o verbo, ele aparece 86 vezes. O livro que mais aparece orar e oração é no livro de Atos dos Apóstolos. E é assim que nós descobrimos, amados irmãos, de maneira concreta, né, que a oração é o poder de Deus, né, que move a igreja e toda a sociedade e o mundo todo. Porque Josué orou e o sol parou, até, né, a natureza obedece às orações dos servos de Deus. Você teria coragem de orar para o sol parar? Não? Se você confia no Senhor, você vai ter essa fé. O que aparecer para você orar, você vai orar, porque o Senhor vai orar através de você na ação do Espírito Santo de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns pontos sobre esse tema, né? Que a oração é o poder de Deus para a vida da igreja. Primeiro, a igreja primitiva, eles oravam de forma perseverante, amados irmãos. Atos 1:14, né? Diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Todos eles se reuniam e oravam de forma perseverante. Eles não se cansavam de orar, eles não deixavam de orar, eles estavam sempre ali orando juntos. Mas a perseguição está vindo na igreja. Tiago morreu, Pedro foi preso. Não tem problema, nós continuamos orando, porque nós cremos que Deus está conosco. Lá em Atos 2:42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles eram perseverantes, eles não deixavam da doutrina, porque a doutrina edifica, né? A comunhão nos fortalece, e a oração é o poder de Deus que traz sabedoria através da doutrina e que nos dá condições de viver em comunhão debaixo da graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa sexta-feira nós tivemos a nossa vigília. Foi um tempo muito gostoso, né? Tempo muito gostoso na presença do Senhor nosso Deus. E a dona Dilma ficou com um terceiro momento. Primeiro fui eu, depois foram os irmãos lá da igreja. A dona Dilma foi no terceiro momento, né? E aí, então, ela ministrou palavras falando sobre oração, e depois ela pediu para que nós fizéssemos, os irmãos estavam aqui, né? Cada um desse uma nota para si, a respeito, qual a nota que você dá para você, como uma pessoa de oração. E a média que foi baixa, né, dona Dilma? Ficou 6,6, né? Aí o Felipe já falou: ó, não passou, reprovou. Né? Os irmãos que estavam aqui deram essa nota. Eu não sei qual é a nota que você dá na sua vida de oração, né? Mas nós temos aprendido ao Senhor que é dever nosso orar, e que quem não ora está pecando. 1 Samuel 12:23, né?
Então nós precisamos orar, né? Temos que ter esse tempo de oração com o Senhor. A igreja primitiva, ela era uma igreja perseverante. Spurgeon, amados irmãos, certa vez, foram alguns seminaristas até a igreja em que ele ministrava. A igreja dele era muito visitada, ele foi considerado o príncipe dos pregadores. E chegou um grupo de seminaristas lá na igreja, e ele descobriu que eles eram seminaristas. Aí eles convidaram ele para ir para o setor de aquecimento da igreja. Vamos conhecer o aquecedor da igreja. E os jovens ficaram pensando, mas conhecer o aquecedor da igreja nesse tempo de calor agora? Não foi para o frio que eles estavam lá? Era um tempo de calor. Conhecer o aquecedor da igreja. E depois insistiu com eles, e aí então eles foram juntos conhecer o setor do aquecimento da igreja. E quando eles passaram por duas portas assim, estavam fechadas, de repente eles passaram por uma porta e abriram a porta, e ali estavam 700 pessoas orando antes do culto. Tinha 700 pessoas orando antes do culto começar. Ele diz, essas pessoas estão orando pelas pessoas que vão chegar na igreja, estão orando pelas pessoas que vão adentrar a igreja, estão orando pelas pessoas que vão participar da liturgia, estão orando pela pessoa que vai ministrar a palavra, estão orando pela palavra que vai ser pregada, eles estão orando para que a igreja seja edificada. Então você pode imaginar o que é uma igreja dessa? Tem 700 pessoas orando pelo culto que vai acontecer ainda. Mas espera um pouquinho, mas essas pessoas vão para o culto ainda? Sim, eles vão orar antes do culto e depois eles vão para o culto, para ver se o resultado da oração deles deu certo. Glórias a Deus. Espero que quando você tiver 10, você me avisa, tá? Irmãos, a igreja era uma igreja perseverante na oração. A igreja orava pedindo a direção de Deus. A igreja de Atos dos Apóstolos ensina que ela orava pedindo a direção de Deus. E lá em Atos 1:24 orando eles disseram, né? Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses dois tens escolhido. Eles iam escolher o substituto de Judas, e tinha dois nomes, José, chamado Barsabás, e Matias. E Matias foi escolhido, mas foi escolhido por quê? Pela oração. Senhor, mostra quem o Senhor quer que esteja no lugar desse irmão que partiu. Eles não tomavam decisão por eles mesmos, pelo gosto deles, não. Senhor, é a tua decisão, Senhor, é o Senhor que precisa mostrar o que o Senhor quer. Nós precisamos sempre, amados, vamos pedir direção de Deus para a nossa vida. O que eu vou fazer? Tem um negócio para fazer? Tem uma viagem para fazer? É da vontade do Senhor nosso Deus? É do Senhor isso que eu vou fazer? Para minha família precisamos pedir direção, para a igreja precisamos pedir direção, precisamos dizer, Senhor, guia os nossos passos, Senhor, e seja feita, Senhor, a tua vontade e não a minha vontade. Era assim que a igreja fazia, amados irmãos. Aprendemos também que a igreja orava no templo, nas casas e em vários outros lugares. A igreja não se prendia ao templo, mas eles estavam nas casas e em muitos outros lugares, né? Eles não oravam, né? Apenas uma vez por semana. Eles não se reuniam uma vez por semana, né? Mas eles se reuniam todos os dias da semana, 3 vezes por dia eles oravam, né? Pedro e João subiram ao templo, né? A hora nona, lá em Atos 3:1. Daniel orava 3 vezes por dia com as janelas abertas para Jerusalém. Ele clamava ao Senhor com as janelas abertas para Jerusalém 3 vezes por dia. O Salmo 55:17 diz que de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e Ele ouvirá a minha voz. Então qual horário que eu vou orar? Eu vou orar de manhã, vou orar ao meio-dia, vou orar à tarde, né? O salmista nos ensina assim, lá no Salmo 55:17. Na terceira hora do dia, às 9 horas da manhã, né? Atos 2:15, e estavam orando intensamente ao ponto de pensarem que eles estavam embriagados. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. 9 horas da manhã eles estavam orando, de repente as pessoas olharam para eles e viram que eles estavam, né, muito acesos, né? Não, esses homens estão embriagados. Pedro diz, não, eles não estão embriagados, não, eles estão cheios do Espírito Santo logo pela manhã. Eles não bebem, não, eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Ao meio-dia, na sexta hora, né? Sexta hora é meio-dia. Que ele vai orar na sexta hora, é o meio-dia que ele está orando, né? Atos, capítulo de número 10, versículo 9. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase hora sexta. Quase meio-dia. Nós temos a torre de oração dos irmãos pedindo para orarmos ao meio-dia. E também a hora nona, às 15 horas. Lá em Atos 10:3, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigiu para ele e disse, Cornélio. E lá em 10:30, Cornélio relata,
há 4 dias, estava eu em jejum até a esta hora, orando em minha casa a hora 9. Muitos de nós não têm sistematicamente um horário para fazer oração, mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos ter alguns momentos em que nós separamos para a oração. Aquele tempinho que é o horário que você vai fazer a sua devocional, aquele tempinho que você separou para orar. Lutero Damião, ele tinha um horário dele para orar, e quando ele ia orar, ele colocava paletó e gravata. Agora eu estou indo para falar com Deus, então eu tenho que vestir dessa forma. Ele achava que tinha que ser dessa forma diante de Deus, né? Talvez você também tenha um costume que é só seu e Deus. Aquele momento é só seu e Deus, você vai para a presença de Deus e você faz lá do seu jeito. Jesus disse, entra lá no teu quarto, né? E ora. Precisamos aprender, amados irmãos, como igreja primitiva, a ter horários específicos de oração. Às vezes nós só oramos quando estamos na igreja. Às vezes só oramos quando somos desafiados a orar. A igreja não orava apenas no templo, ela orava nas casas, Atos 2,12. E ele, considerando nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Eles estavam lá orando, né? Pedro estava preso, eles estavam lá orando por Pedro, né? Precisamos, amados irmãos, orar mais nas casas, né? Ter mais casas abertas para a oração, né? Ter mais casas que possam ser chamadas casas de oração, onde os irmãos se reúnem na quarta-feira, onde os irmãos se reúnem às quintas-feiras, um lugar onde nós podemos compartilhar a palavra e orar. Se tornar ali casas de oração, que a sua casa possa se tornar uma casa de oração. Nós estamos abrindo pontos de reunião na quinta-feira. Se você quiser que a sua casa seja uma casa de oração na quinta-feira, entre, fale comigo, fale com um dos presbíteros, e nós vamos fazer uma reunião lá na sua casa, uma vez por semana, para que a sua casa seja também uma casa de oração, e você esteja orando na sua casa. Agora, se você não está indo, não tem na sua casa, mas vai na casa de um irmão, onde estão as pessoas estão se reunindo, toda quinta-feira tem irmãos se reunindo. A igreja orava nas casas. Nós precisamos, não podemos ficar. Quinta-feira não é dia de ficar na sua casa. Quinta-feira é dia de você estar em comunhão com alguém, com algum irmão em alguma casa, orando, buscando a presença do Senhor, porque eles oravam nas casas. Oração é o poder de Deus que atua na vida da igreja, mas a igreja precisa orar. A igreja orava também ao ar livre, lá em Atos 16, na cidade de Filipe, né? Encontramos a igreja que numa reunião perto de um rio. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira de um rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentando-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Atos 16:13, elas se reuniam ali porque era o lugar onde elas oravam, era a beira do rio. Na cidade de Tiro, a igreja se reunia fora do centro, em uma praia, para oração. Eles iam, Paulo ia se despedir para viajar, então eles se reuniram na beira da praia e ali eles oraram. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos a viagem. Todos os discípulos com as mulheres e filhos nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia nos ajoelhamos e oramos ao Senhor nosso Deus. Olha que maravilha, na praia. Imagina que maravilha, né? Que é você na praia, ver aquela lua, ver aquela onda, sentir aquela brisa, e você orar e se lembrar de Jesus, que Ele está vindo ao seu encontro, né? Sobre as ondas, andando sobre as ondas, né? Que coisa maravilhosa. Aproveite esse tempo que você tem. Às vezes você sai pela rua e você vê a lua. Às vezes você está saindo e está passando num lugar bonito, gostoso. Ore nesse lugar, clame nesse lugar, dobre seu joelho nesse lugar. Convide a pessoa que está junto de você para orar. Ore ao Senhor constantemente. Não fique orando só em igreja, só na casa, mas ore onde você estiver. A igreja primitiva nos ensina a usar, amados irmãos, esse poder, essa glória do Senhor nosso Deus na nossa vida. Se torne um homem, se torne uma mulher de oração. A igreja consagrava pessoas para o serviço através da oração. Nós fazemos um culto com toda uma liturgia, mas quando nós chamamos as pessoas que vão ser ordenadas, investidas, isso é feito através da oração. Lá em Atos capítulo 6, verso 6, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes orando, eles impuseram as mãos. A consagração dos diáconos lá em Atos foi feita através da oração dos apóstolos.
Atos 13, de 1 a 3, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Ele servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho ordenado. É o Senhor que separa, é o Senhor que envia, e isso nós fazemos através da nossa oração. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram: podem ir. Oramos, agora vocês vão, agora vocês estão preparados, podem ir. Atos 14, 23, e havendo-lhes por comum consentimento a eleição dos presbíteros em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atos 14, 23. Os apóstolos oravam, abençoavam e enviavam. A consagração de pastores e líderes, amados irmãos, eram feitas e são feitas através da oração. Nós pregamos a palavra, anunciamos a palavra, mas é a oração do envio que nós fazemos. A última oração que nós fazemos na igreja é a oração do envio dos irmãos para casa, para o trabalho, para a sociedade, para serem abençoados e para serem bênçãos na sociedade. A oração é o poder que move a igreja, que move o mundo, e nós precisamos crer que quando nós recebemos uma oração, nós estamos sendo abençoados pelo Senhor. Os líderes da igreja tinham uma vida dedicada à oração. Quando chegam para os apóstolos e dizem para eles: olha, estão esquecendo de distribuir, de entregar alimento para as viúvas. Eles disseram: não, mas nós não podemos fazer isso. Nós temos que nos dedicar à oração e à pregação da palavra. Escolham entre vocês diáconos para fazerem esse serviço. Por quê? A liderança precisa se dedicar à oração e à pregação da palavra. Paulo se despede dos irmãos orando por eles. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Atos 20, 36. Pastores, estou falando a mim, pastores também, a Juliana, pastores, porque nós temos também o Valmir, né? Preciso estar livre de várias ocupações e preocupações da igreja para terem tempo e condições de orar, de estar na presença do Senhor, de clamar pelo rebanho. Condições físicas, emocionais, espirituais. Os presbíteros precisam ser pessoas que têm tempo dedicado à oração. Eu sempre tive como um exemplo para mim, nesse quesito de dedicação à oração, um presbítero que ele está vivo ainda, presbítero de Djalma. Uma vez ele chegou para mim lá em Fartura e falou: pastor, nós vamos cuidar da vida do senhor, porque o senhor precisa cuidar da nossa família e da igreja. Mas para o senhor fazer isso, o senhor precisa estar bem, então nós vamos cuidar do senhor. Eu falei: glórias a Deus, aleluia por isso. Eu preciso realmente de cuidado. Por quê? Eu preciso estar em oração. Eu preciso estar meditando a palavra. Os presbíteros precisam ter tempo de oração, dedicação em oração. É assim que a igreja nos ensina. O poder de Deus está na oração. E na oração dos líderes da igreja. A liderança precisa ser os primeiros a estar de joelhos dobrados na presença do Senhor nosso Deus. Uma igreja onde a liderança não ora, a igreja não caminha. Uma igreja onde a liderança não tem compromisso com a oração, não tem compromisso com Deus, e não podemos prosseguir. A igreja precisa ter uma liderança de oração. Eduardo Bonds, em seu livro A Arma da Oração, ele diz que ele deveria ter orado mais, buscado mais ao Senhor. E ele escreveu, que eu conheço, ele tem 6 livros falando sobre a oração. Ele foi pastor. Ele falou: precisava ter orado mais. Ele escreveu 6 livros sobre a oração. Para concluir, amados irmãos, é a oração na vida da igreja que traz os milagres pelos quais nós já podemos agradecer aqui nessa noite. Igreja sem oração não tem milagres.
Igreja sem clamor não existe resultado. Quando a igreja ora, os milagres são naturais, né? Atos 9:40. Mas Pedro, fazendo-a sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Dorcas estava morta. As irmãs pediram para Pedro, e Pedro orou, e aquela irmã ressuscitou. Pedro disse para Enéas: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Enéas imediatamente se levantou e andou. Jesus diz para a sua igreja, para mim e para você: tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Mas aí nós vamos lá para Jeremias: tem que ser de todo o coração. Fazer por fazer, dizer por dizer, em alguns momentos resolve, né? Se for contra o inimigo, resolve, porque ele não resiste o nome de Jesus, né? Mas na oração precisa ser com dedicação, inteireza de coração, se derramar na presença do Senhor nosso Deus. Você quer ver o milagre acontecer? Então experimente orar. E eu concluo, amados irmãos, quando a igreja primitiva orava, muitas coisas aconteciam. Os crentes ficavam cheios do Espírito Santo de Deus. Nós lemos o texto aqui. Eles oravam, tremeu o lugar onde eles estavam, e eles ficaram todos cheios do Espírito Santo. Ontem, na sexta-feira, quando nós estávamos cantando aqui, parecia que tinha muito mais gente do que o número de pessoas que estavam aqui cantando. É uma coisa incrível. E não estavam cantando igual estamos cantando hoje à noite, com aqui bateria, guitarra e violão. Estava só o violão e voz. Mas era incrível o som que estava aqui dentro da igreja. A igreja estava em oração. Quando a igreja ora, amados irmãos, o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, as pessoas são convertidas, enfermos são curados, pessoas são transformadas, as necessidades humanas, né, e materiais, espirituais, né, são supridas, o espírito maligno é derrotado, a glória do Senhor enche o templo. A igreja deve orar em todo o tempo, em todos os lugares. Amém? Em tempos de paz, em tempos de guerra, tempos de perseguição, problemas de saúde, enfermidade, no templo, na casa, ao ar livre, a igreja precisa orar constantemente. Precisamos pedir a Jesus a mesma coisa que os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-me, Senhor, a orar. Às vezes reclamamos, né? Mas vai pedir para o fulano orar, ele tem uma oração muito longa. Hoje mesmo no culto nós oramos bastante, né? Tem alguém que fala: pastor, hoje foi um culto de oração, né? Glórias a Deus, aleluia por isso, né? Mas, esse irmão ora muito, né? Ele gasta muito tempo de oração, né? Alguns reclamam do tempo. Outros reclamam do número de pessoas que oram durante o culto. Outros reclamam do culto muito longo. Irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a cultuar ao Senhor. Concluindo aqui agora, definitivamente, faça um propósito com Deus em seu coração, de ser uma pessoa de intimidade com Deus. Faça um propósito nessa noite, que essa bênção e esse milagre, né, que acontecia na igreja primitiva, que a igreja de Agudos possa ver, sentir e viver isso. Uma igreja que vive debaixo do poder de Deus, porque é uma igreja que ora. Amém?